Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa live onde vamos falar sobre como lidar com o sentimento de culpa. Vamos esperar o Instagram avisar aí os seguidores, vamos esperar entrar. Sejam bem-vindos os que estiverem entrando. Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar os seguidores e hoje vou falar sobre como lidar com sentimentos de culpa. Oi, Nicolas, tudo bem? Seja bem-vindo a essa live. Se vocês conhecem alguém que às vezes sofre com sentimento de culpa, educação emocional, né, desenvolver pessoalmente, aí vocês compartilham aí no aviãozinho, chama aquelas pessoas que vocês sabem que vão tirar proveito, que às vezes tem aquele sofrimento, fica se culpando, porque hoje nós vamos falar sobre como lidar com o sentimento de culpa, quais são os tipos de culpa que acontece, por que acontece o sentimento de culpa, como lidar. Oi, jw.org. Jéssica, sejam bem-vindos. Eu estou esperando um pouquinho para o Instagram terminar de avisar. Antônio, bem-vindo. Tá falando inglês? Sister, irmã, né? Seja bem-vindo, viu? Então, eu estou esperando um pouquinho. Hoje vamos falar sobre a culpa. Vamos tirar essa bola nos pés que te impede de atingir seus alvos, porque fica com aquele sentimento de culpa, sofrimento, como que fosse uma pedra nas costas. Bora tirar essa pedra nas costas. Saludar, Silvia. Olha, internacional aqui, hein? Seja bem-vindo, viu? Bom, então vamos começar. Aí quem for entrando já vai pegando o assunto, né? Porque hoje o objetivo dessa live é educação emocional, porque ninguém merece sofrer com pensamentos negativos. E então o objetivo é desenvolver mesmo, né? Ter uma forte educação emocional, porque vocês sabem que nós vamos precisar mesmo, né? Daqui para frente, mesmo nessa época que a gente vive. Quem não está tendo uma boa educação emocional hoje está sofrendo. Então, se vocês desenvolverem bem, vocês também vão poder ajudar outros, né? A passar por esse período e outros períodos que vêm aí, né? Bom, mas então, definição de culpa. Eu até escrevi aqui, olha que interessante. O que é culpa? Tô precisando me educar. Sim, blog da chefinha. Muito bem. Você sabia que quando a gente se conscientiza, isso aí é o primeiro passo? Porque se a pessoa acha que tá tudo bem, né? Continua do jeito que ela acha que tá bem. Mas quando fala assim, não, eu tô precisando me educar, é o primeiro passo. Porque assim você realmente vai conseguir, sim, com certeza, né? Porque o comprometimento é que vale. Úrcia Garcélia, seja bem-vinda. Então, o que é culpa? O que é culpa? É um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo. Ou de uma impressão de que o outro achou que você falhou. Olha só que interessante. Que louco essa definição de culpa. Eu vou repetir aqui. Peraí, só um pouquinho, gente. Pronto. Só tive que fazer uma coisinha aqui. Isso. Então, olha só. Culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém, ou com você mesmo, ou de uma impressão de que o outro achou que você falhou. Incrível, né? E a pessoa fica com aquilo na cabeça e aquilo ali fica impedindo ela, né? Paralisa ela de empenhar pelos seus alvos. Mas quais tipos de culpas que existem?
Aqui nós vamos falar de dois tipos de culpa. Aquela culpa de algo específico mesmo, alguma coisa que fez, aquilo lá não sai da cabeça e fica sempre se culpando por aquele algo específico. Mas tem também a culpa subliminar, que é as coisinhas do dia a dia, né? Alguma coisinha que acontece, ela fica com sentimento de culpa. Então é sobre essas duas culpas que nós vamos falar hoje. Então, sobre essa culpa de algo específico, às vezes é algum negócio que a pessoa investiu, né? Depois não deu certo. Às vezes um relacionamento, uma escolha errada. Mas é porque, às vezes, é porque você fez o seu melhor no momento, né? Você se esforçou. Naquele momento você achou que era o melhor. Só que depois a situação mudou. Ou a pessoa mudou. Né? Então aquilo lá ficou para trás. Mas a pessoa fica com aquilo ali na mente, né? Ah, por que eu fui escolher isso? Por que aconteceu isso? Não podia ter acontecido isso. Aí vem a culpa. Então esse é o tipo de culpa, de algo específico. Verdade, né? Blog da chefinha. E o outro tipo de culpa, que é a subliminar, o que seria? Coisas corriqueiras do dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu encontro com uma amiga. Daí eu converso com aquela amiga e conto. Fazia tempo que a gente não se via. Aí eu conto minha história de vida e tal. Hoje seria por mensagem, né? Aí conto tudo. Bom, então tchau, tchau. Só que aí depois, às vezes eu fico pensando, né? Oh, mas será que eu contei certo a minha história? Esqueci de falar pra ela aquele detalhe. Mas o que ela vai pensar de mim, hein? Ai, será que eu mando outra mensagem pra ela explicando? Mas o que será que eu ponho, hein, na mensagem? E será que isso que eu puser, será que ela vai entender mesmo? Aí vem a culpa, né? Fica aquela culpa ali, pensando, né? Se deveria ter dito, se não deveria ter dito. Oi, Rafinha Mix. Fica à vontade. Então é isso. Gente, essas dúvidas que a gente achou que devia ter falado ou não falou, isso aí é normal. A gente sempre pensa isso. Mas quando que isso aí é um peso? É quando acontece frequentemente. Quando acontece o dia todo. Qualquer coisinha que acontece, eu já tô lá me culpando. Ah, mas será? Por que eu falei? Por que eu não falei? Aí sim fica uma pedra nas costas. Quando aquilo ali fica constante. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão na mesma página que eu? Menina, mas tu é linda, Jaque. Ô, Jaque, seja bem-vinda, linda. Então, gente, é isso. É porque, pra quem não acontece nada disso, então essa pessoa tá feliz, tudo que ela fala tá bom, então ela nem precisa disso, né? Mas só vai entender, então, aquele que realmente fica com essa culpa na mente. Por quê? Porque às vezes ela quer fazer um estudo pessoal, às vezes ela quer fazer uma atividade, mas aquele pensamento bloqueia ela tanto, 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 que na hora que ela vê o tempo já passou, ou ela pega um estudo ali, ela não consegue concentrar. Pra mim faz, né, Rafinha? Então, faz, né? Por quê? Porque aquele peso, ninguém merece, né, ficar com esse peso. Então, nós falamos aqui sobre dois tipos de culpa. Culpa de algo específico, né, de algo que aconteceu, né, realmente no passado, algum episódio específico. E falamos também da culpa subliminar, que são essas coisinhas do dia a dia, que a pessoa se sente culpada, por que eu fiz isso, por que eu não fiz. Ah, eu podia ter comido menos. Ah, eu podia ter acordado mais cedo. Aí fica sempre se culpando, se culpando. E junto com essa culpa, aí vem as cobranças, né? É como se a pessoa pegasse um chicote e ficasse chicoteando em si mesmo. Não devia ter feito isso. Você não devia ter feito isso. E vem fica deprimida, né, Lourdes? Bem-vinda, Lourdes. Então ela pega o chicote e se bate.
né? Se cobra. E isso, qual a consequência disso? Cansaço, cansaço mental, cansaço físico mesmo, porque quem que gosta de ser cobrado, né? Agora, se eu cobro a mim mesmo, aquilo ali vai me esgotar. Aí passa o dia, aí eu vou meditar, né? E o que eu fiz no dia, além de me cobrar? Né? Então isso aí é muito prejudicial. Isso aí é a mesma coisa de colocar uma pedra nas costas, na mochila, e carregando aquela mochila. Gente, tira essa mochila, põe no chão e caminha. Bora atingir os seus alvos. Mas espera aí, fica até o final que nós vamos falar sobre isso, né? Porque nós estamos falando quais tipos de culpa. Eu vou dizer agora o porquê acontece e depois como lidar. Mas por que acontece então a culpa, né? Por que acontece a culpa? Eu ficar me culpando se eu devia ter feito isso ou não devia ter feito aquilo. Para a gente entender por que acontece, a gente tem que lembrar dos medos do ser humano. O ser humano já tem os seus medos, né? Então, até eu queria saber de vocês, quem se arrisca a falar qual que é o maior medo do ser humano? Vamos ver se vocês sabem. Eu vou citar aqui 6 medos. Qual o maior medo do ser humano? Ó, segundo as estatísticas, são 6. Ó, ficar pobre, medo de ficar velho, medo de ficar doente, medo da morte, medo da crítica e medo de perder o amor de alguém. Ah lá, ó, Cláudio falou morte, medo da morte. Ele acha que é o medo da morte que é o pior medo que existe. Cláudio, se eu falar pra você que eu também pensava assim. Eu também digitei morte o dia que me perguntaram, né? Olha, é incrível. Não é a morte. Tem um medo maior do que o medo da morte. É o medo da crítica. Incrível isso, né? É incrível, mas o medo da crítica, ele é maior do que o medo da morte. Tanto que muita gente não consegue falar em público. Ah lá, já que é medo de perder o amor de alguém. Esse medo também é muito intenso, já que muito, muito. Um dia nós vamos falar disso aqui também, uma outra live. Medo de desagradar. Então, desagradar alguém. Então, tá relacionado com o medo de perder o amor de alguém. Medo de solidão, né? Porque se ela perde, ela fica sozinha. Então, seria o medo da solidão. Nós vamos falar em outra live, mas nessa live aqui, nós estamos falando de uma que é maior do que o medo de perder o amor de alguém e é maior do que o medo da morte. É o medo da crítica. Medo da crítica, por incrível que pareça. Gente, vocês não têm noção. Uma pessoa que tem medo de falar em público é incrível. Eu tenho clientes, geralmente as minhas clientes, elas fazem lives. Muitas delas, né? Não todas. Velhice, Helenilza. Então, velhice também há muitas pessoas que têm medo da velhice, sim. E por causa desse medo da velhice, as pessoas, elas têm mudado a rotina da vida por causa desse medo. Também podemos falar em outra ocasião. Rafinha, crítica, né? Eu tenho esse. Não é só você não, viu, Rafinha? Mas, gente, então, como eu estava dizendo, eu tenho muitas clientes, alunas, né? Que elas fazem lives. E simplesmente elas têm pavor de fazer lives. Às vezes elas fazem stories, né? Porque o stories, ali grava o vídeo, então pode editar, reeditar. Mas ao vivo é outra história, né? E então elas têm que trabalhar isso, trabalhar o medo da crítica. Bom, mas então no caso das lives é um fato isolado também. Mas hoje nós estamos falando da culpa,
né, daquela culpa que a pessoa, tudo que ela faz, ela, ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito isso. Ou então algo específico no passado que ela fica sofrendo por aquilo, mas não devia ter feito isso. Ou devia ter feito diferente. Então é disso que nós estamos falando hoje. Então, da onde que vem essa culpa? Então é o medo da crítica. Aí que entra a crítica, né? Porque a pessoa, ela tem medo de errar. Se ela tem culpa é porque ela errou e tem medo de errar. E mesmo que ela achou que errou, porque às vezes ela tem aquela impressão que o outro achou que ela falhou. Mas o fundamento é o mesmo. Às vezes ela nem falhou, mas ela achou que ela falhou. Mas o fundamento é o mesmo. Qual é? O medo de errar. Medo de ser... Porque se ela erra, ela é criticada. Entende? Então, o medo de errar faz com que ela sinta a culpa, faz com que ela sofra profundamente. Só que às vezes não se dava conta disso, né? Que a culpa vem do medo de errar, medo de ser criticada. Às vezes não se dava conta disso, ela só sentia a culpa, mas indo profundamente ela passa a descobrir isso, né? Bom, tudo bem, né? Medo de errar. E que perigo tem isso? Tem muito perigo. Porque se a pessoa ela tem medo de errar, ela pode cair num laço. Ela tem que tomar muito cuidado quando a pessoa tem medo de errar. Sabe com o quê? Com a prepotência, com orgulho. É difícil falar isso, né? Mas quem quer ter uma educação emocional, é bom ouvir isso, sabia? Sabia que é bom ouvir? Que a pessoa que sente muita culpa é porque tem medo de errar, medo de ser criticada e pode cair num laço, que é o da prepotência, do orgulho. Mas como assim? A pessoa está com culpa e ela pode ter prepotência? Como assim? Ué, porque pensa bem, se a pessoa ela tem medo de errar é porque ela acha que ela não pode errar. Não, os outros podem errar, mas eu não. Todo mundo pode errar, mas eu não. Olha o perigo. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? A Rafinha já pôs as carinhas de assustada, né? Isso, eu também assustei quando eu descobri isso. E realmente, gente, porque a pessoa que ela acha que não pode errar, ela sofre demais. Por que a pessoa sofre demais, gente? Vocês têm uma ideia? Responde aí, será que tem aquele que não erra? Será que existe? Vocês estão na mesma página que eu, gente? Magalhães está rindo, Edilene. Estou me identificando. Sim, eu também me identifiquei muito com isso. É porque a gente não tem noção, gente. A gente sente culpa, simplesmente sente culpa, mas a gente não sabe que profundamente aquilo ali tá lá no profundo. Tá fazendo sentido sim, Helenilza, amando essa live, a Jaque. Ô, Jaque, que bom. Eu acho bom, sabe por quê, Jaque? E todos aí. Eu acho bom porque as pessoas elas estão sofrendo. Eu falo assim, mas eu me incluo, porque eu também sofria muito com isso. E ninguém merece, né, gente? Até no final, quando eu for falar sobre como lidar, tá envolvendo isso. Como lidar envolve ter conhecimento. E ter conhecimento é entender o que está sendo falado nessa live aqui. Por quê? Porque se a pessoa tem o conhecimento, aí ela já sabe onde e o perigo que é e onde mudar, né? Porque a gente pode mudar, a gente não pode mudar outra pessoa, porque às vezes a gente se sente culpado porque a gente pensa assim, mas eu sinto culpado por causa da outra pessoa, né? Eu não devia ter feito aquilo ali porque a pessoa, mas a pessoa a gente não pode mudar. Sinto muito falar isso, mas a gente não pode mudar a pessoa, mas a gente pode mudar a gente mesmo. Por ter o conhecimento, o primeiro passo é esse, porque o conhecimento leva ao entendimento e à aplicação daquilo que aprendeu, ok? Então é isso, gente. Nós estamos falando sobre o perigo da culpa. Parece inocente a culpa, mas
A culpa ela é muito perigosa, porque ela pode virar prepotência, né? Ou seja, eu posso errar, os outros não. Então eu tinha feito aquela perguntinha aqui, né, gente? Por que essa pessoa vai sofrer demais? Essa pessoa que fala assim, ó, eu não podia ter errado, gente, eu não podia ter feito daquele jeito. Não podia. Em outras palavras, eu não posso errar. Os outros podem errar, mas eu não. Aí eu perguntei aqui pra vocês, por que a pessoa que fala assim, ela vai sofrer muito? Será que tem alguém que não erra? Será que se ela está esperando que ela não vai errar, ela vai conseguir isso? Hein, Sandra? Mandando coraçãozinho. Você está entendendo? Nunca, né? Não existe. A Sandra, boa tarde, Sandra. Então não existe aquele que não erra. Então se a pessoa está com uma expectativa muito alta, que ela não pode errar, eu não posso errar, ela vai ter muita frustração. Porque ela não vai conseguir isso. Ah lá, a Rosilda falando, porque ela está se cobrando demais. A Helenilza aqui respondeu, não. Rafinha, todo mundo erra. Jaque, porque ela vai errar outras vezes. Então, agora vocês estão entendendo por que a pessoa sofre. Aí a pessoa, ó o perigo. Ninguém é perfeita, a Rosilda falou. Olha o perigo, gente. Ela já tá com a culpa. Todos erramos, Helenilza. Já tá com a culpa. Quer dizer, ela já tá bloqueada. Ela tem os alvos dela, mas ela tem aquele sentimento ruim nela, que é a culpa. Em cima da culpa, aquilo ali, se a pessoa não tomar cuidado, vira uma prepotência, um orgulho. Aí, pensa que é só isso? Não. Tem mais coisa aí. Ela vai cultivando aquela culpa, então além do perigo dela cair no laço do orgulho, da prepotência, também no vitimismo. O que é vitimismo? Vitimismo, aí é a coitadinha, né? Porque se eu tô com culpa, eu sou a coitadinha. Porque aí eu vou descair, eu vou ficar deprimida porque eu tô com culpa. Isso, gente, olha, é inconsciente, viu? A pessoa ela não percebe. Eu sei também porque eu já passei por isso. Isso aqui não é julgamento, tá bom? Também não vamos usar isso também para culpar outra pessoa, julgar outras pessoas. Ah, fulana faz desse jeito. Não, olhar para mim. Eu vou olhar para mim, vocês olham para si mesmos. Quando tá com culpa, além do laço da prepotência e do orgulho, também o vitimismo. Então, o vitimismo seria descair, coitadinha de mim, né? Coitadinha, não podia ter acontecido isso, porque eu não admito acontecer isso não é justo. Ó o vitimismo, tá vendo? Aí, para completar, aí outras pessoas também que vê, né, tá deprimida, e chega lá e que faz o quê? Coitadinha, tadinha, você não tem culpa mesmo, não deveria ter acontecido isso. Vitimismo isso chama, gente. Será que isso é bom ou é ruim? O vitimismo é bom ou é ruim? Ele paralisa a pessoa ou ela move a pessoa a ir pra frente? Atingir os alvos. Porque se a pessoa ela faz isso, mas ela tá correndo, atingindo os alvos, tudo bem. Uma coisa só é limitante, uma crença só é limitante quando aquilo ali prejudica ela de atingir alvos. Aí vale a pena trabalhar isso. Então esse vitimismo está te paralisando ou está te movendo aos seus alvos? Então é hora de analisar, né? Porque como é que eu sei se tá me ajudando ou não esse tipo de comportamento? Como que eu sei? Através dos resultados. A sabedoria é provada justa pelo quê? Pelos resultados. Então, eu tô tendo resultado, eu tô atingindo, tá tudo bem, tá 1000. Beleza.
beleza, se não tem nada te prejudicando, né? Você tá com um sentimento de culpa, mas você tá deslanchando, beleza. Mas se você tá paralisado, é hora de refazer isso. É hora de analisar, meditar, se tá valendo a pena, né? Esse comportamento. E então esse vitimismo é igual aquela frase, né, que fala que a pessoa ela pega o problema dela, digamos que esse aqui é o problema dela, né? Aí ela pega e fica alisando o problema, tadinha, aí põe lá na estante e fica falando do problema e fica, aí pega lá da outra lustradinha, põe lá. Sabe quando que essa pessoa vai melhorar? Dificilmente. Mas às vezes ela nem sabe disso, né? Porque antigamente se falava assim, ah, desabafa, fala, sim, é bom, né? Desabafar com alguém de confiança. Mas se aquilo lá se torna constante, fala sempre do problema, o que vai acontecer? Vai fortalecer as conexões neurais daquele problema, daquele pensamento. E onde a gente foca é onde expande. Onde está seu foco, ali que está seu coração, ali que está seu tudo, né? Então você foca no problema, o problema vai aumentar. Então qual a solução? Em vez de focar no problema, o problema aumentar, então, já que isso dá certo, né? Onde a gente foca aumenta, então vamos focar numa coisa positiva, né? Porque a gente vai focar naquele positivo, aquilo lá vai expandir também. Não é? Então é isso, gente. Então, quando a pessoa ela começa a se chicotear demais e vem aquele sofrimento, aquele cansaço mental, então qual a solução? A solução é você pegar aquele chicote lá, parar de chicotear a si mesmo e chicoteia aqueles pensamentos negativos que não te ajudam mais, né? Alguém está falando aqui, a Sandra, sentimento de culpa não é bom. Mas ficar se lamentando não vai resolver. Temos que ser positivo. Então, Sandra, muito bem. Ficar se lamentando não vai resolver. Então, aí como que seria bom? Né? Então, é igual a velha ilustração. Talvez você já até conhece essa ilustração. Você está dirigindo um carro. Então, é verdade que você vai ter que olhar para trás. Até porque olhar para trás a gente aprende as lições. Só que você olha para trás, você olha no retrovisor. Só que você não fica olhando no retrovisor todo o tempo, né? Não precisa nem falar o que vai acontecer se você ficar olhando no retrovisor. É uma catástrofe, né? Então olhar, sim, mas como lição, para ver onde que vai mudar, né? Então olha de relance, olha para frente, faz as mudanças necessárias. A Rosilda, substituir os pensamentos negativos pelo positivo. Então, aí que nós vamos entrar agora, né? Porque muitas pessoas, Rosilda, elas sabem que tem que substituir, sim, né? Os pensamentos negativos pelos positivos. Só que às vezes as pessoas não sabem como. E é o que nós vamos falar agora. Como lidar com a culpa? Reprogramar. Ser gerente da sua mente. Né? Bom, uma das coisas eu já comentei aqui, é ter o conhecimento. Porque muitas pessoas, só de ter o conhecimento do que aquilo pode levar, elas já começam a evitar aquilo. Aquele sentimento de culpa. Ela tenta mudar aquilo, né? Só que outras, como está um sentimento muito profundo, aí já exige mais atenção. Mas o conhecimento, ele é sempre necessário. Então, conhecimento, impacto emocional e repetição. Então, o conhecimento é esse que a gente está tendo, né? Agora, e vamos ter outras lives falando de outros assuntos também de educação emocional, ou seja, reforçar, né, esse conhecimento. E no caso da repetição. Então, a repetição, ela é muito necessária. Porque se a pessoa está com culpa é porque ela repetiu muitos pensamentos negativos. É um hábito. Até ela formou um hábito muito bem, né? Ela soube formar um hábito muito bem, né? Ela soube formar. Porque ela pensou tanto em negativo que ela formou um hábito
né? A culpa, ela veio de vários pensamentos negativos repetitivos. Então, saber fazer o processo, a pessoa sabe, né? Que é repetir várias vezes. Só que agora, então, fazer pro lado oposto, né? Em vez de repetir as coisas negativas, repetir agora as coisas positivas. Raquel, mas que coisas positivas eu posso colocar no lugar? Bom, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui, gente, porque não tem assim um padrão, uma lista de coisas que vocês podem pensar. Mas dando um exemplo, vocês mesmos vão reformulando as frases de vocês. Por exemplo, suponhamos que eu fiz uma escolha, já que, ai meu Deus, cheguei do trabalho acabada de sono, mas não quero perder o foco dessa live. Sim, Jaque. Por quê? Porque depois você vai até dormir melhor, sabia? Você dorme melhor sim. Porque quando a gente alivia aquilo ali traz paz, traz satisfação, traz alegria. E quem que não dorme sentindo isso, né? Sentindo essa paz. Então, por isso que então é necessário substituição do pensamento negativo pelo positivo. Então, é onde eu vou dar uma ideia aqui, né? Só uma ideia, né? Para que possa reformular. Suponhamos, eu fiz alguma escolha no passado, fiz alguma coisa, na melhor das boas intenções, aí digamos que não deu certo. Aí depois vem a culpa, né? Rosilda, eu que o diga. Então, e pode ser em vários aspectos, pode ser financeiro, né? Pode ser físico. Existe físico também, às vezes a pessoa faz uma cirurgia, não queria ter feito aquilo, né? Uma cirurgia plástica, alguma coisa. Tem gente que, até dentista, né? Arranca dente para fazer um tratamento e depois fala, não devia ter feito isso. E também relacionamentos, né? Às vezes fizeram uma escolha errada. A Rosilda, a sessão com você foi maravilhosa. Rosilda, eu vou falar ainda da sessão no final da live, viu? Ela está dizendo que foi maravilhosa. É o atendimento que eu dou referente à educação emocional. Mas, suponhamos então que eu fiz uma escolha errada no passado. Então, no caso, tem algo específico do passado que às vezes que fica arrastando aquilo ali, né? E vem aquele sentimento de culpa. Então, o que eu posso pensar hoje referente a esse acontecimento que aconteceu lá atrás que fica me acompanhando o tempo todo? Suponhamos que eu fiz uma escolha errada num negócio, por exemplo. Eu fiz uma coisa errada no negócio. Aí, como que eu posso pensar? Bom, eu fiz uma escolha errada no meu negócio, mas eu fiz o meu melhor. Quando eu entrei naquele negócio, eu entrei com boa intenção. Naquele momento eu fiz o meu melhor. Se for um relacionamento, naquela ocasião eu fiz o meu melhor. Certo? Às vezes, no momento que foi feita a escolha, foi boa. Mas às vezes a situação mudou. Às vezes a pessoa mudou. E aí? Então é algo para a gente analisar, reformular. Escreva também. Escreva a frase positiva. A Sandra está falando, ser corajoso, ter força de vontade, lutar contra os obstáculos, ter atitude é muito importante. Sim, Sandra. Só que essa atitude aí, então, eu tô falando justamente da atitude. Porque vocês sabem a diferença entre ação e atitude? Deixa eu olhar o horário aqui, gente, para não ficar muito comprida a live. Vocês sabem a diferença de ação e atitude? Porque a Sandra falou que é importante ter atitude. Mas o que significa essa atitude? Ação são ações, pequenas ações que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, tem ação. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Suponhamos que eu aprendi com a minha mãe que não pode largar o copo na sala. Então bebe água e deixa o copo na sala. E eu aprendi com a minha mãe que eu não posso deixar o copo na sala.
Aí suponhamos que meu filho, por exemplo, meu filho ainda não aprendeu ainda. Aí ele vai lá e deixa o copo na sala. Aí eu chego para ele e falo assim, não deixa o copo na sala. Aí ele pega o copo e leva na cozinha. Aí larga lá de novo. Eu chego lá, no outro dia eu falo assim, não deixa o copo na sala. Aí ele pega o copo e leva na cozinha. Então isso que ele está fazendo são ações. Mas suponhamos que nos dias seguintes eu pego e não falo nada para ele mais. Aí ele vai lá e deixa o copo na sala. Entendeu? Quer dizer, ele teve ações. Ele foi lá e pôs o copo lá. Porque eu falei, né? Mas quando eu não falei, ele largou na sala. Então isso não é atitude, é ação. Ele teve a ação de colocar o copo lá na pia. Mas ele não teve atitude. Agora e eu? Aí eu chego lá, tô tomando copo na sala. Aí eu acabo de tomar água, vou lá e coloco o copo na pia. Porque eu já tenho atitude. É uma coisa minha. Isso, Rosilda, não tem a prática. Então essa é a diferença entre ações e atitude. A atitude é algo que já tem a prática. Muito bem, Rosilda. Isso aqui a gente chama também de piloto automático. Ou seja, não admito que eu mesmo não admito que eu deixe o copo na sala. Então eu não vou deixar o copo na sala, porque eu tenho atitude. Então quando a Sandra falou que a gente, para trabalhar essa culpa que tem, a gente tem que ter atitude, é muito importante. Mas como então formar essa atitude para não ter a culpa? Como então formar esse hábito, essa prática de não ter a culpa? Então já entra a repetição. Repetição do quê? Repetição daqueles pensamentos que eu substituí. Eu tirei os pensamentos negativos e coloquei o positivo, mas só uma, duas vezes não adianta. Aí seriam as ações, entendeu? Porque às vezes faz uma vez, faz outra, não adianta não. É claro que não adianta, fez só ações. Para virar uma atitude, então tem que ser várias vezes. Então vocês têm que esperar que isso aconteça várias vezes. Porque vai acontecer várias vezes, né? Do pensamento vir, vez após vez. Mas então, vez após vez, tem que combater também. Quem que vai vencer? Quem você alimentar mais. Quem você praticar mais. Porque aqui você já praticou, né? O negativo você já tá craque. Você não precisa treinar, você já treinou bastante. Até hoje você tá treinando, né? Pensar o negativo. Então, colocar o positivo no lugar, né, Edilene? Amando essa live. Que bom, né? Que vocês estão gostando. Então, é isso, gente. Colocar no lugar. Agora, onde que entra o impacto emocional? Porque foi falado isso também, né? Para que forme uma atitude, essa atitude de realmente vencer a culpa e correr atrás dos alvos sem esse obstáculo. Então, para que isso aconteça, é preciso conhecimento, que é o que nós estamos tendo aqui, conversando sobre isso, aumentando o conhecimento. Repetição, foi falado aqui. Agora, já o impacto emocional, gente, aí já é uma coisa mais profunda. Por isso que eu ofereço atendimento, né? Que é o que a Rosilda falou, que foi maravilhoso o atendimento que eu tive com ela, né? Porque o impacto emocional aí já faz parte da sessão. Aí são exercícios profundos que mexem com a emoção. Porque a gente só consegue mudar pela emoção. A gente não consegue mudar pela razão. Você sabe por que não consegue mudar pela razão? Porque senão a gente já tinha mudado. Porque a gente já falou, já está tudo aqui na mente, ó, já sabe. Só que aí no dia a dia a gente... é uma força contrária que a gente sente. Por quê? Porque tá na razão, as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas na emoção é que eu vou mudar isso. Então, nas sessões que eu faço, que eu atendo, trabalha justamente a emoção. Aí a gente faz exercícios mentais, só fazendo para ver, não tem nem como explicar aqui, porque justamente por ser trabalhado as emoções, então justamente que não dá para explicar, tem que sentir.
Então, na sessão é trabalhado isso. Resgata momentos da vida felizes, né? Então, mexe com a emoção mesmo. Resgata aqueles momentos e ali a gente trabalha aquela emoção boa ali. Por quê? Porque aí dá um impacto emocional. Aí nesse impacto emocional a pessoa, os recursos da pessoa vêm tudo à tona. Aí ela tem recursos para poder seguir em frente. Então esse impacto emocional, ele é necessário quando é muito profundo. Porque muitas pessoas só de assistir a live, às vezes já consegue. Acontece muito. Da pessoa assistir a live e vira uma chavinha nela ali, olha, eu não tinha pensado nisso, né? E ela consegue melhorar. Mas outras pessoas já é mais profundo mesmo, e aí é onde precisa do atendimento. Por isso que eu deixo lá na minha bio, lá, já que está falando, obrigada Raquel por tanta informação. É porque eu não consigo ficar guardado comigo a informação. A Marisol também, tudo bem? Eu não consigo ficar comigo porque eu já sofri muito com isso. E eu sei que tem muitos que sofrem também. E antes, quando eu sofria, eu não tinha acesso, né, a tanta informação que tem hoje. Então, o que eu fiz? Eu quis aprofundar, já faz 5 anos que eu estou na área. E eu quis passar isso para frente, sim. Porque ninguém merece ficar com essa bola nos pés, segurando e não conseguindo atingir os alvos, né, gente? Tudo ok, Marisol. E então eu não quis guardar, mesmo porque agora, gente, deixa eu falar isso para vocês. Teve muitas descobertas, a neuroplasticidade, né? Teve muitas descobertas, porque antigamente trabalhava muito o passado, sabe? Eles resgatavam o passado da pessoa, as coisas ruins que ela passou, então vivenciava tudo. Então achava-se que dessa maneira ia aflorar tudo para poder resolver. Só que hoje já se sabe que não é assim mais. Cientificamente falando, já é comprovado isso. Que se a pessoa ela fica resgatando muito o passado, ela vai reforçar aquelas conexões. Então a probabilidade dela sentir tudo de novo, fazer de novo, sentir de novo aquelas mesmas coisas ruins, a probabilidade disso vai ser muito maior. Então o que descobriu? Descobriu que aquelas coisas ficam lá atrás, olha assim como lição, né? Como um relance, como aprender lições, mas olhar pra frente. É do ponto A para o ponto B. Então é olhar pra frente, como eu quero ser, né? Por exemplo, medita aí você agora o seu alvo, como que você quer ser? Porque hoje você já sabe como que você tá, né? Hoje eu tô todo encralacado, tô com o freio de mão puxado. Aí eu te pergunto, o que você quer no lugar disso? Medita aí. O que você quer no lugar disso? Meditou? Quer ficar linda, maravilhosa, atingindo os alvos, né? Tudo de bom. E o que te impede disso? Por que você ainda não é? Será que é algum sentimento de culpa, igual nós falamos hoje? Te segurando ali? Não deixando você ir? Se for, como que você pode reprogramar isso? Só recapitulando. Como você pode reprogramar? Conhecimento, repetição e impacto emocional. Quanto ao conhecimento, eu convido vocês a estar em outras lives, né? Todo sábado, 3 horas da tarde, eu vou falar cada vez um assunto. Hoje foi da culpa. Repetição é substituir os pensamentos negativos por positivos, mas virando uma atitude, né? Vez após vez, uma coisa boa é escrever aquele pensamento positivo. Coloca até na capa do celular, para você, toda hora você vai estar olhando ali no celular, você olha a frase que você ressignificou, né? Então é a repetição, repete. Você sabe fazer isso, você sabe repetir, porque você repete com pensamento negativo. Então saber você sabe, então é só trocar. Agora é o pensamento positivo. Qual o pensamento positivo? Vê lá o que você escrever lá. Em vez de eu pensar, eu fiz uma escolha, eu não podia ter feito isso,
Escreve diferente, escreve assim no papel. Ah, eu fiz o meu melhor na época, mas a situação mudou, ou a pessoa mudou. Escreve isso. E vai lendo vez após vez. Aí vai entrar no piloto automático, aí vai virar uma atitude, que é o que a gente quer, né? Um hábito bom. E o impacto emocional aí é uma coisa mais profunda, que eu me coloco à disposição. Lá na bio tem a explicação de como que é o atendimento. Lá até fala na bio, quando você assistir o vídeo, vai falar para você me mandar um direct. Se você quiser saber mais sobre isso, eu estou à disposição para esclarecer. Se você quer saber mais como é que funciona, pode ir lá. E eu tenho poucas vagas, porque como eu tenho outras atividades, claro, né? Cada um tem aqui também, que eu sei que tem o trabalho voluntário, tem os compromissos, né? Que são prioritários, né? Mas então por isso eu tenho poucas vagas. Eu faço questão de ter poucas mesmo, porque eu cuido com muito carinho, né, daquelas minhas alunas, e quem está fazendo sabe disso, né? Já tem muitos depoimentos lá, depois vocês assistem, que tá tirando a pedra das costas, né? Gente, mas foi muito bom. Então eu já recapitulei aqui. E até eu queria falar, não tenham medo de errar, gente. Só para concluir aqui. É claro que a gente não quer errar, mas se a gente errar, não tenha medo, porque se você errou é porque você tentou, você estava fazendo algo. Você não quer errar de jeito nenhum? Então não faça nada. Então se você não fizer nada, aliás, ainda assim você está errando, né? Por não fazer nada. Então quem que errou mais? O Michael Jordan? Ou eu, ou você? Quem que errou mais a cesta lá no basquete? Quem que errou mais a cesta lá no basquete? Michael Jordan? Eu ou você? Vocês têm uma ideia de quem errou mais? É claro que foi o Michael Jordan. Ele errou mais, porque ele tentou mais. Ele tentou muito mais do que eu, do que você. Então ele errou mais, teve mais erros. Mas onde que ele está hoje? Quem que errou mais nas lives? Eu? Ah lá, o Clécio tá falando, foi ele, certinho. Mas olha onde ele tá hoje, né? Por ter errado tanto. Ele não teve medo de errar. Quem que errou mais nas lives, gente? Eu? Ou aquela pessoa que nunca fez? Tá lá com medo de fazer a live ao vivo. Ao vivo mesmo. Claro, né? Live é ao vivo. Mas quem que errou mais? Fui eu. Por quê? Porque eu fiz mais lives. Mas eu não tive medo de errar. Tô aqui dando informações para vocês. Se eu não tivesse feito essas lives, não tivesse tido meus erros... Olha lá, Rosilda, eu mesmo, Clécio. Então, se eu não tivesse vencido esse medo de errar, vencido essa culpa, né? Ai, gente, por que eu fui falar daquele jeito? Ai, caiu a internet. Ai, não sei o que. Ai, deixei de falar. Se eu não tivesse vencido tudo isso, eu não estava aqui dando essa informação valiosa para você. Né, Jaque? Agora pode dormir em paz. Porque você tem esse conteúdo maravilhoso. E no outro sábado, se Deus quiser, vamos ter outros conteúdos. E, gente, eu amei ficar com vocês. Amei interagir com vocês. Viu, Sandra? Muito bom mesmo interagir com vocês. Eita, Clécio. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Amo vocês. Tchau, tchau.